Perto dos corpos havia uma clareira, um local que era utilizado para a prática sexual. Ele recebeu uma medida de segurança porque entendeu-se que ele tinha uma doença mental que prejudicava o entendimento ou o autocontrole. Aí você vai ver os antecedentes, você vê que essa pessoa estava na rua aquele dia. Que o preso estava na rua. Na minha maneira de entender, é erro. Um erro grave, que resultou na morte de 2 pessoas, neste caso, como existem outros erros que são cometidos, que resultaram na morte de outras pessoas. Foi acionada a equipe lá do DHPP, porque haviam sido localizados 2 corpos na mata da Cantareira. Era de dia, a seccional já tinha estado lá no local, era na área norte, e eles acionaram o DHPP, já estava havendo uma certa repercussão, porque eram 2 adolescentes que já estavam desaparecidos e a família estava procurando por eles. Aí nós fomos para o local, os corpos ainda se encontravam lá, e nós chegamos no local com a viatura, já havia uma aglomeração de populares no início, lá da trilha, da mata, e já havia equipes de policiais também no local dos corpos, porque estavam aguardando helicóptero para içar esses corpos em local de difícil acesso. Quando nós estávamos caminhando pela trilha, eu estava com 2 policiais da criança e adolescente, aí eu parei um pouco, conversei com eles e falei, olha gente, vamos fazer o seguinte, eu sigo sozinha pela trilha, encontro os demais policiais do DHPP, da região lá da seccional norte, e vocês voltem o caminho para trás e vejam naquele grupo de pessoas, naquele aglomerado aqui que está na entrada da mata, se vocês conseguem alguma informação. Eu me encarrego do local e vocês vão atrás de alguma testemunha. Aí eu segui a trilha, encontrei os outros policiais, os corpos estavam lá já em estado de decomposição, um pouco inchado, ferimento não dava para perceber direito o que tinha sido, por causa até da putrefação do inchaço. O helicóptero chegando, os corpos foram içados, nós fizemos lá, vimos a cabana, a casa lá do mato, havia resto de assim, bebida próximo, camisinha, preservativos, tudo. Então deu a entender que perto dos corpos havia uma clareira, um local que era utilizado para a prática sexual. Feito isso, voltei, depois dos corpos serem içados, encontrei a minha equipe. Falei, bom, vocês conseguiram alguma coisa? Enquanto eu estava lá no local, aí os policiais me falaram, olha, doutora, tinha uns meninos aqui com bicicleta, nós estávamos conversando com eles, eles falaram que aqui, nesse bairro, tem um rapaz, tem umas pessoas que gostam de abusar de molequinhos. Eles não quiseram dar muita informação para a gente, porque estava aqui muito cheio, eles estavam com a bicicleta, ficavam com algum receio, mas eles falaram que realmente tem gente aqui que abusa de molequinho. E tem um tal do irmão do mudinho aqui que gosta de molequinho. A equipe acabou por localizar 3 adolescentes que haviam estado na mata na véspera, se não me engano. E esses adolescentes falaram que tinham visto uma pessoa solitária lá no meio da mata, suspeita. Acabamos apurando que esses adolescentes haviam gravado a fisionomia desta pessoa da mata, porque na véspera desse acontecido, eles próprios tinham sido vitimados pelo próprio, até então, desconhecido. Aí o que acontece? Depois de muito trabalho, porque é uma situação bem penosa e difícil, tanto para o adolescente, como para o responsável por eles, que vai ter que tomar conhecimento, como para nós, ele assumir que havia sido vitimado por abuso sexual. Aí o que eles contaram para nós?
que eles estavam passeando, a pessoa o abordou, os levou por esse caminho, esse da tal da casa da árvore e tudo, amarrou-os com um cadarço, tentou abusar do que era maior. No final das contas, o menino virou e falou que ele tinha nascido homem. Morreu homem, saiu todo mundo correndo. E deu descrição física. Com essa descrição física, mais a história dos menininhos, nós conseguimos chegar num retrato falado. Nisso já foi localizado o irmão do Mudinho. Aí ele falou que realmente eu tenho 2 irmãos, o Mudinho, que era surdo-mudo, por isso que ele era conhecido como Mudinho, que gostava de criança. Mas a gente sabia que a pessoa falava, então não podia ser o Mudinho. Mas você tem algum outro irmão? Aí ele acabou falando que ele tinha um irmão, sim, que estava preso em Franco da Rocha, no hospital psiquiátrico. E esse irmão aí estava preso justamente por atentado violento ao pudor. Aí o que aconteceu? Nós fomos falar, se a pessoa está presa em Franco da Rocha, não pode ser ele o autor. Ele estava, então, se ele estava em Franco da Rocha, ele estava numa medida de segurança. O que é a medida de segurança? É o sujeito que foi julgado por um crime, mas não recebeu pena, ele não foi apenado para uma prisão. Ele recebeu uma medida de segurança porque entendeu-se que ele tinha uma doença mental que prejudicava o entendimento ou o autocontrole, né? Alguma coisa assim. E aí, então, em vez de ir para a cadeia, ele vai para um hospital de custódia e tratamento, que antigamente eram chamados manicômios judiciários, né? Então, se ele estava lá, provavelmente teve com certeza teve uma determinação judicial, olha, não apenem, não é preso, ele vai para uma medida de segurança, porque, em função de uma doença mental, ele representa um risco. Aí foi procurar o prontuário dele no IRGD, fotografia, chama-se aqueles garotos, não é esse o cara que estava na mata. Peraí, a pessoa estava na mata, cometeu um abuso, mas estava preso. Aí nós fomos consultando o terminal dele, nós levantamos o quê? Esse suspeito, o Ademir, ele estava num regime de desinternação progressiva. Então ele estava internado na psiquiatria Franco da Rocha, porém com liberdade aos finais de semana. O problema é que a internação é um hospital de custódia e tratamento enquanto ele tiver sintomas que sejam, arriscados, né? Que sejam perigosos nesse sentido. Aí a lei prevê um exame pericial, que é o exame de cessação de periculosidade, que é o seguinte, a lei entende que, olha, mas tem doença que melhora, tem doença que com remédio, com tratamento, etc., esses sintomas que estavam fazendo esse sujeito ser perigoso podem ser controlados pelo tratamento e aí esse sujeito deixa de ser perigoso do ponto de vista psiquiátrico, né? Ele pode ser bandido, etc., mas ele não tem mais aquele sintoma que o torna perigoso. Existe um tipo de abordagem em psiquiatria para o sujeito que está internado, não criminoso, internado num hospital psiquiátrico, que é essa questão da licença de final de semana. Então o sujeito já está melhor, já não está mais no surto franco, etc., já está melhorando. Antes de dar alta de uma vez do hospital, às vezes, olha, chama a família, fala, ele já está praticamente bom para ir para casa, mas vamos, nesse final de semana que vocês vão estar em casa, acompanha, vê se vai tudo bem, volta na segunda-feira, fala como foi, eventualmente fica mais uns dias e etc. Na minha maneira de entender, é erro. Um erro grave, que resultou na morte de 2 pessoas, neste caso, como existem outros erros que são cometidos, que resultaram na morte de outras pessoas. Infelizmente, eu cheguei uma ocasião a me manifestar achando que os peritos que dão laudos dessa natureza, eles deveriam responder por homicídio culposo, porque na verdade é um exame errado, mal feito, que libera alguém para alguma coisa que não deve e não pode ser liberada. Essa pessoa comete delito. Da onde que começa o erro? De quem propôs uma soltura a alguém que não tem nenhuma condição. De modo geral, é difícil um molestador
desta natureza voltar para o seio da coletividade sem colocar em perigo a sociedade. E no final de semana da morte dos irmãos, ele estava em casa. Isso foi confirmado pelo irmão dele, que falou, olha, meu irmão realmente estava em casa. Aí nós começamos a conversar os horários todos, ele saiu de casa, voltou já depois do horário que os irmãos desapareceram. Ele voltou muito assustado e se trancou no quarto. Depois ele voltou segunda-feira normal para o hospital penitenciário lá do Franco da Rocha, hospital psiquiátrico. Aí ele ligou, o Ademir ligou do hospital lá de Franco da Rocha para a irmã, falando, olha, eu sei quem matou os meninos. Aí, nessa altura, a gente já tinha um reconhecimento fotográfico positivo e as informações levavam a ele, porque ele era um abusador. Aí foi solicitada autorização para a remoção dele, para nós ouvirmos, foi pedida a prisão temporária. E seria para nossa surpresa, logo ele ser abordado pelos policiais, ele falou que tinha sido ele. Aí o Ademir confessa esse crime logo no primeiro contato, quando ele percebe que os policiais estavam em Franco da Rocha para levá-lo para o departamento de homicídio, ele falou, fui eu. Nesse momento, a notícia que a gente tem é que o psiquiatra que acompanhou esse diálogo dele confessando para o policial, assim ficou profundamente abalado. Devido a esse regime de desinternação que ele estava progressiva, 2 adolescentes haviam sido mortos. Os 2 únicos filhos de uma família. O Ademir Oliveira Rosário, ele é um solitário. Nós temos até um perfil psicológico dele que foi feito na época. Ele foi vítima de abuso sexual aos 8 anos de idade e ele falou para nós que nunca tinha comentado isso com ninguém. Ele estava com um grupo perto se não me engano, uma represa, ali mesmo na área. Quando esse grupo vai embora, ele fica sozinho. E aí ele é abusado por uma pessoa que aparenta ter mais ou menos uns 20 anos. Ele diz que ele sofreu o abuso anal, que aí houve um sangramento, ele ficou traumatizado, se limpou, voltou para casa e nunca mais não comentou isso com ninguém. A partir desse momento, ele já tem essa personalidade dele deformada. Nenhuma doença mental pode ser construída ao longo da vida por vivências dolorosas do passado. Nenhuma vivência dolorosa do passado tem força para criar um doente mental. Essas vivências dolorosas, elas podem criar um neurótico. Uma pessoa meio desequilibrada, que está de mal com a vida, ou pouca adaptação, uma pessoa ansiosa, não é? Uma pessoa um pouco angustiada, isto sim, mas jamais um indivíduo sem sentimentos superiores de piedade, indivíduo que gosta de praticar o mal pelo mal, indivíduos sem compaixão, indivíduos sem remorso, etc. Isso somente é possível pela natureza do indivíduo. Isto é orgânico e o indivíduo um dia vem a manifestar. Esta conversa que muitos estupradores ou outros criminosos de delitos sexuais dizem que eles cometeram o delito porque eles foram molestados quando eram crianças, isso, com todo respeito, é conversa para boi dormir. Isso não existe. Não é uma pessoa que foi molestada no passado que se tornará um molestador, esses chamados de monstros, né? Isso não existe. Ao contrário, as pessoas que foram molestadas, elas podem ser inadaptadas, podem ser ansiosas, mas doentes mentais elas não serão. E elas normalmente, pelo fato de ter acontecido com elas se tornam
exatamente o seu contrário, combatendo todo esse tipo de prática por até uma vivência pessoal daquela situação pelas quais eles passaram. Quando ele entra na adolescência, ele já começa a mostrar preferência por meninos. E ele, inclusive, fala que quando ele vê a fisionomia de uma criança, ele fica excitado. Aí ele já comete crimes, é condenado, já vai para a psiquiatria, mas aí ele acaba indo para um regime de desinternação progressiva. O maníaco da Cantareira é uma pessoa anormal mentalmente. É preciso dizer, desde as primeiras palavras, que ele é um indivíduo portador de altíssima periculosidade, ou seja, não deveria mais voltar para o seio da coletividade. Indivíduos dessa natureza, com a deformidade que ele tem, eles, quando eles voltam, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. Nesse caso específico, ele, na minha concepção, ele foi muito mal avaliado. Ele já tinha praticado crimes semelhantes a esses últimos que ele praticou. Ele foi internado como deveria ser no manicômio judiciário, que na verdade ele foi internado na casa de custódia e tratamento psiquiátrico, que é o nome que se dá a esses estabelecimentos. Lá ele teve um certo bom comportamento, e aí recebeu um parecer favorável para passar os fins de semana em casa. Quando, na verdade, esses indivíduos, eles aproveitam, não é o fim de semana, eles aproveitam horas quando eles estão livres. Eles aproveitam momentos para praticar esses delitos. Quando foi esclarecido que houve um abuso sexual dessas duas vítimas, nós já sabíamos que já tinha acontecido um fato anterior. Quando a imagem dele foi divulgada, outras mães nos procuraram, dizendo que seus filhos também haviam sido abusados por ele. Aí foram instaurados vários inquéritos para apurar essa veracidade dessas informações. Aí ele recebe o título de maníaco da Cantareira. Na minha experiência pessoal, quando eu examino, eu levo em consideração aquilo que está escrito no processo, o delito que ele praticou, o depoimento, etc. Mas na minha experiência pessoal, esses indivíduos deformados mentalmente, muitas vezes, aquilo que está no processo é apenas uma ponta pequena daquilo que eles fizeram em vida. Então, por exemplo, tem casos clássicos de matadores que com 7, 8, 10, 15 homicídios, e no processo aparece 1 ou 2. Então, e isto, como é que se descobre na entrevista? A entrevista, eu costumo dizer que o perito, ele precisa aprender a tirar leite de pedra. Ou seja, ele precisa extrair aquilo que está no psiquismo daquele que ele está examinando. E muitas vezes é preciso fazer aquilo que ele gosta. Por exemplo, uma grande porcentagem dos indivíduos criminosos, principalmente aqueles que ficam na fronteira entre a loucura e a normalidade, eles gostam de aparecer, de se jactar, eles gostam da fama. Então, por exemplo, quando eles são presos por 1 ou 2 homicídios, você compará-los àqueles outros que estão na cadeia ou no manicômio com 10, 15, 20, então depende do tipo de empatia que há entre o examinando e o examinador, eles contam mais delitos. Isso não seria nenhuma surpresa se aparecessem novas vítimas desse indivíduo. Nenhuma. Ele já tinha o histórico, tanto que o irmão dele prestou depoimento super tranquilo, porque ele já tinha o histórico de muitas reclamações dele correr atrás dos meninos. O que o irmão dele nos conta é que sempre houve muita reclamação dele e do Mudinho, deles correrem atrás dos meninos do bairro. Esse comportamento reiterado de atos libidinosos com crianças, então esse comportamento é indicativo de uma deformidade mental. Agora, não é só isso. Um exame psiquiátrico de verificação de grau de imputabilidade penal,
Ele se baseia não somente no comportamento do indivíduo em relação ao crime, mas como também em toda a história pregressa dele. Condições de gestação, condições de parto, quando começou a andar, a falar. Por quê? Tudo isso pode ter ocorrido traumas, não psicológicos, traumas físicos. Quando é feita essa observação, são os antecedentes pessoais, escolaridade, aplicação nos empregos, como ele era com os familiares, criminalidade precoce, etc. Mas não é só isso. Depois é visto quais as condições da família do ponto de vista hereditário. Porque existem muitas doenças mentais, para não falar a maioria, ou todas, elas são de origem genética, heredo familiar. Na família de um doente mental, sempre tem outros doentes mentais, conhecidos ou não. Mas não é só isso. Depois é feito um exame físico para ver que tipo de problemas físicos tem essa pessoa que possam estar repercutindo no funcionamento psíquico. E depois é feito, naturalmente, um exame psíquico detalhado, com todas as esferas, onde é examinado a esfera mental, na verdade, todas as esferas mentais, e esse conjunto leva à convicção dele ter ou não uma doença mental. Conforme o tipo de deformidade, assim, não é deformidade, é transtorno que a pessoa tenha, ele não tem cura. Pode ser controlado, mas é tratamento ad eterno. Ele nasceu para ser um molestador. Esses crimes sexuais, eles fazem parte dos famosos criminosos natos. O criminoso nato, ele nasce assim e um dia ele vai se desenvolver. E esses crimes de distúrbio do instinto genésico, do instinto sexual, eles normalmente nascem assim e se desenvolvem. Esses irmãos, um nascido em 92, outro em 94, eles eram os filhos únicos de um casal, eram assim, estudantes, não tinha nada que desabonasse esses irmãos. Eram duas crianças normais, nada, que iam para a escola, não causavam problema nenhum para a família, e nesse dia saíram uma varinha de pesca para pescar na represa. Quando encontraram o que seria o Ademir, que foi o algoz no final da vida deles. Então, eles saíram num sábado ensolarado para ir pescar e não voltaram mais. E, em princípio, eles ficaram desaparecidos. Porque o fato todo se deu num final de semana, que é quando o Ademir sai do hospital penitenciário para ir para casa. Nós fomos fazendo o comparativo, aí o que nós verificamos? Que essas outras vítimas que nos procuraram, os dias dos crimes eram os dias das saídas temporárias dele. Porque quando você está tratando de crime, hoje capitulado contra a dignidade sexual, é uma coisa assim, bastante constrangedora a pessoa procurar uma delegacia e narrar o que aconteceu. Ainda mais criança e adolescente. E, pior ainda, meninos. Porque o menino vai lá, acompanhado da mãe, ele tem que admitir que houve uma violência sexual. Aí, nesses crimes, o que nós fazemos? A pessoa vem até nós, nos conta, nós temos que encaminhar para o Hospital Pérola Byton, onde é feito o exame de constatação da violência e a pessoa já recebe os medicamentos, coquetel HIV, todos os medicamentos preventivos de DST. Então, é uma situação assim, bastante delicada, tanto para as vítimas, quanto para os pais, quanto para nós. Porque esses garotos que admitiram que a abordagem pelo Ademir anterior, assim, foi bastante conversa, tivemos que conversar separadamente, até que eles assumissem o que aconteceu. Em sendo menor de idade, depois tem que conversar com eles, explicar que o responsável terá que ser avisado, que o depoimento terá que ser prestado
na presença do genitor ou genitora. Aí ocorre um constrangimento ainda maior, porque a pessoa já foi abusada, tem que descrever o que aconteceu e como aconteceu na presença de estranhos que somos nós e dos pais. E depois receber a orientação de ir para o Pérola Byton, onde os pais são avisados que pode ter acontecido alguma transmissão de doença. A estrutura pericial, ela hoje em dia, principalmente, ela trabalha como se fosse uma pirâmide. O perito de local atende, ele recolhe todos os dados e vestígios do local, daí ele verifica, bom, alguns eu tenho condições de interpretar eu mesmo, sem precisar de laboratório, e outros eu preciso de laboratório. Daí ele encaminha para laboratórios, vestígios biológicos, físicos, químicos, toxicológicos, o que for. Daí todos os peritos que recebem esses vestígios vão fazer as suas análises e encaminhar seus laudos para esse perito. Então tem um perito com vários outros aqui dando suporte em termos de análise. Esse perito recebe tudo, analisa tudo e engloba num laudo só. Naquela época, ir numa mata fica mais difícil. Ainda mais transcorrido alguns dias, onde pode ter havido chuva, pode ter havido uma série de coisas, pessoas passarem e não perceberem, ou passarem por uma outra trilha. Existem outras formas, pegadas encontradas de calçados diferentes. Daí você fala, aqui transitaram pessoas diferentes daqueles que estão envolvidos, né? Pelo menos das vítimas encontradas. Mas para isso você precisa estabelecer o momento do fato. E principalmente em situação externa, você tem uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Até porque, né, a preservação e o isolamento daquele local até ser encontrado, ele não é o ideal. Mesmo estando isolado numa mata, quando você analisa essa mata, você vê que existem várias trilhas que são normalmente utilizadas. Trilhas que vão a quilômetros dentro. E com isso você percebe que aquele local recebe o trânsito de pessoas. E com isso fica mais difícil. Os meninos sumiram no dia 22 e a perícia foi acionada no dia 25. Portanto, aí nós já temos quase 4 dias transcorridos, né? E isso aí já influenciou muito na condição dos corpos. E outra, é um ambiente rural, praticamente, e, portanto, a ação de animais em cima dos corpos também influenciou. Havia alguns vestígios de animais que atacaram um dos meninos. Então, nesse sentido, a perícia fica um pouco mais difícil em razão dos ferimentos, em razão da procura de material que venha a vincular com o possível autor. Nesse aspecto, a gente vai começando a aumentar o nosso raio de análise. Por exemplo, naquele ambiente foram analisadas as trilhas num raio considerável para verificar se encontraria algum material ali que tivesse sido deixado. Então, pedaços de roupa, foram encontrados preservativos, roupas que poderiam ser das vítimas. Então, nesse aspecto, a perícia vai ampliando o seu raio. No caso específico, se encontrou materiais, roupas, preservativos, e tudo isso aí foi tentado estabelecer a vinculação. É porque você vai entrando na trilha, uma trilha assim, até uma caminhadinha, uns 15, 20 minutos no meio do mato. É cansativa a trilha. Você vai caminhando, aí você vai chegar numa clareira, aí você tem as árvores, e numa árvore específica tem uma casa de madeira construída alta, que você subia por uma escadinha, acho que para descer era uma corda, uma coisa assim. O local que os corpos foram encontrados é um pouco adiante dessa clareira. Então, a casa da árvore ela é construída na árvore. Embaixo tem essa clareira que você via restos, assim, capinha de preservativo, garrafa, o que não significa que esses objetos sejam relacionados necessariamente a esse crime. Pode ser um local que as pessoas frequentem. Até porque nesse local dos irmãos foi encontrada ossada. Aí foi instaurado inquérito também, só que nós não conseguimos a identificação dessas vítimas, nem o link,
de autoria. Então, isso foi encontrado no trajeto também, e esse trajeto desembocava onde estavam os corpos. Então, próximo ali foram encontradas garrafas de bebida, que também vieram para fazer análise. Nesse tipo de garrafas, ou nas garrafas, quando encontradas, nós procuramos, e é um exame compatível com a época também, impressões digitais, possível vínculo entre se é bebida alcoólica ou não, né? De repente é bebida alcoólica e o autor, notadamente uma pessoa que bebe, também pode ser estabelecido esse vínculo. Então, isso é o que a perícia busca. O material teria sofrido muita ação climática e foi inviável a execução de impressões digitais. Hoje em dia, por exemplo, um preservativo usado, poderíamos tentar vincular, como houve um ato sexual ali com as crianças, ou tentar vincular aquele preservativo utilizado com o autor, né? Isso seria possível. Àquela época nós não tínhamos ainda análise de DNA. Então o que se estabeleceu as possibilidades são compatíveis, né? O corpo examinado também já estava entrando em estado avançado de decomposição. Isso aí dificulta também a própria necrópsia em relação aos ferimentos externos. Tudo isso aí acaba dificultando. Aqui nós temos os ferimentos. No Francisco, que é o mais velho, 2 ferimentos, tórax e pescoço. E no mais novo, pescoço, costas e abdômen. Os corpos aparentavam, primeiro, né, o início de estado de putrefação. Eles estavam em posição anatômica não compatível, uma posição normal. Por exemplo, quando você cai, você pode estar encolhido, pode estar deitado, ou mesmo, né, numa posição mais natural, como a gente está aqui sentado. Agora, quando você está torcido, contorcido, né, flertido de alguma forma não natural, indicando luta, indicando uma ação externa, isso a gente considera não natural. Quando a gente analisa um caso, a gente analisa também no contexto de que aquilo lá, como é que poderia estar acontecendo? É uma agonia ou foi um confronto? No caso, 2 meninos, o ato sexual já se torna de uma maneira diferente do que o ato sexual com uma mulher. Então, nesse aspecto todo, ele é avaliado. A dinâmica pela posição dos corpos, né, tudo indica a ação sexual, indica a contenção, indica uma forma violenta de se estabelecer a contenção, a fratura no braço. Isso pode ser uma característica para você dominar 2 vítimas, você acaba sendo mais violento com uma para que a outra não reaja, porque viu como a outra foi maltratada. Então tudo isso acaba sendo um contexto que também as análises técnicas podem ajudar a esclarecer. Nesse caso também ajudou a esclarecer. Tudo ali indica, primeiro, né, um dos braços de um dos meninos estava quebrado, fraturado. Portanto, indica uma contenção muito forte. Portanto, muito provavelmente, ou numa tentativa de abaixá-lo ou contê-lo para não correr, né? Isso já seria um fator de dinâmica, de contenção. E o ato de violência pode inibir a ação de um outro tentar fazer alguma coisa. Então, principalmente quando você tem 2 vítimas, você tenta controlar uma se utilizando de violência com outra. Pode ser um dos fatores. Então, aí já é um fator mais psicológico, um fator ligado à criminologia. Seria até interessante uma manifestação de uma pessoa nesse sentido. Quando envolvem crianças, às vezes o medo faz com que um único participante consiga dominar 2. Agora, quando envolvem adultos, se não houver uma arma exposta, é possível você deduzir que, olha, para conter 2 pessoas, um só não conseguiria se não tivesse algum fator de inibição. Então se procura esse fator de inibição, droga, tóxico, bebida, ou mais gente participando. Então, mas hoje em dia se procura a participação de mais gente na cena do crime
principalmente através de vestígios biológicos que indiquem mais pessoas entraram naquele ambiente no momento do crime, por análise de DNA, por situações de tipagens sanguíneas diferentes no local, né? Não que isso vá necessariamente falar, tem mais gente, mas pelo menos que naquele ambiente, num período compatível de análise técnica, mais pessoas estiveram lá. Quando do primeiro interrogatório do Ademir, ele narra que estava acompanhado do pai de santo, do Elson. Então ele narra isso, que o Elson participou, que o Elson também era homossexual e acompanhou. Posteriormente, ele foi ouvido novamente e aí ele fala que o Elson não o acompanhava. Para nós, dentro do inquérito policial, o Elson foi indiciado, foi preso. Posteriormente foi colocado em liberdade, mas já não na fase de inquérito, na fase processual. Então havia as fotos no celular desse pai de santo, a foto dos meninos. As fotos são indícios de que ele realmente esteve ali esteve com os garotos. São indícios. Mas o que a gente tem que apurar realmente é a autoria. Então, a pessoa ter estado com a pessoa não vai significar necessariamente que ele a matou. Dia 25 de setembro de 2007. Ele estava lá na trilha, viu esses dois irmãos, abordou, levou lá passando por essa casa da árvore, levou para lá e foi abusar do mais novo, tudo. Aí o que ele diz é que ele não sabe o que deu nele, que ele começou a esfaquear e ele não conseguiu abusar do mais velho. Aí ele começa a falar que ele viu leão, que ele ouviu vozes, e aí ele não sabe precisar quantos golpes ele desfere contra esses dois irmãos, mas ele abusa só de um. O outro ele não consegue. Então a gente presume que um foi imobilizado, o outro assistindo a cena tentou salvar e aí que acontece o duplo homicídio. O Ademir falou que começou a esfaquear aqui, a região external. A gente presume que quando ele começou a matar um, o outro foi proteger o irmão, que é o que seria lógico. Então, a dinâmica mesmo do acontecimento, do fato, só ele sabe, se ele souber, devido ao estado psiquiátrico, né? Quando ele mata os irmãos e volta para casa, a família conta que ele estava alterado. E ele narra que ele chega, toma os remédios dele e dorme. Ele depois pega a malinha e volta para o hospital psiquiátrico. Aí ele liga para a irmã e fala, eu sei quem matou. Identificado, ele fazia diligência até o local. Quando chegou em Franco da Rocha com autorização do juiz, porque ele já era um preso da justiça, então dependia de autorização judicial nós retirarmos do presídio, ao ele ver os policiais, ele já confessa. Aí o Ademir, ele é levado lá para o departamento de homicídios e ele confirma a confissão que ele tinha feito já inicialmente aos policiais. A impressão que se dá é que ele teve uma perda de consciência sobre o que aconteceu. Que ele começa a falar que ele esfaqueia, aí depois ele se perde um pouco na narrativa. A descrição dessa morte nós temos a partir realmente só da oitiva dele, tá? E conforme eu falei, ele se perde um pouco quando ele começa a falar que ouviu vozes, ouviu leão, mandaram matar. É uma pessoa que fazia uso de medicamentos, deve fazer ainda, de medicamentos controlados. Nós não chegamos a ter acesso à documentação médica dele de Franco da Rocha, que a gente observou até do terminal dele, do contato pessoal, que o crime que ele mais praticava realmente era a violência sexual, não o homicídio. E tinha essa história dos garotos que foram abusados e já tinha a história inicial que havia um irmão do mundinho que era abusador, porque ele já tinha condenação anterior.
Aí, a parte do julgamento é feita, tem que ser feito um laudo por psiquiatra forense para verificar a imputabilidade dele na época dos fatos. Se na época dos fatos ele tinha discernimento, saber se o que ele fazia era ou não errado. Não é alguma coisa racional. É um impulso primário. Do instinto sexual derivam outros instintos. O instinto do poder, até mesmo o instinto religioso, o instinto de a procriação, etc. O instinto sexual ele é muito forte. Pois o Freud ele fez uma doutrina toda baseada na sexualidade. E quando esse instinto é primariamente degenerado, não é só isso que acontece de degeneração com o indivíduo. Existem muitos outros canais, muitas outras esferas que estão comprometidas, por isso que leva ele a uma condição de irrecuperável para a sociedade. Ele tem, mas não tem arrependimento. Sem arrependimento. E não se controla também. Ele precisa fazer. É como se fosse uma tensão grande dentro dele que precisa ser escoada, que tem que ter um canal para escoar. Aquele canal é justamente o libidinoso, perverso, doentio, e ele faz. O que é mais interessante aí é justamente esse link que foi feito dos garotinhos falarem do irmão do Mudinho e ter essa abordagem e a gente vai localizar, verificar a foto, falar só pode ser, né? Aí você vai ver os antecedentes, você vê que essa pessoa estava na rua aquele dia. O preso estava na rua. O condenado estava na rua.